Olá pessoal do canal Leite e Derivados, tudo bem? Hoje vamos falar sobre como fazer um plano de capacitação de manipuladores. Não sei se você já se deparou com uma exigência ou a necessidade de colocar o plano de capacitação de manipuladores dentro do PAC, tá? Isso pode acontecer ou não. Então eu já quero começar o vídeo dizendo que esse plano de capacitação não necessariamente tem que estar no PAC ou vai ser do PAC, tá? Nós vamos falar de um plano de capacitação para a empresa, de manipuladores em geral e funcionários, tá? E a obrigação do PAC, lá o PAC de manipuladores, fazer o controle, conduta, notificações gerais diversas, recebimento de EPI, seja lá o que for. Todo esse trabalho do PAC, você pode ter esse programa associado ao PAC ou não. Então, se não é exigência da fiscalização, se a fiscalização nunca lhe cobrou isso, eu sugiro que você deixe o programa rodando por fora, né? Não obrigatoriamente ali dentro do PAC. Mas se é uma obrigação do fiscal, o fiscal já lhe cobrou ou pede isso, você deixa dentro do PAC, porque aí você vai atender as duas coisas. A sua demanda, né, em fazer esse plano de capacitação, essa capacitação, e a demanda fiscal de ter ali no controle de forma auditável dentro do PAC, tá? Então, um plano de capacitação, a primeira coisa a gente precisa saber qual é o objetivo, qual o meu interesse, qual o meu intuito em ter um plano de capacitação para manipuladores ou para os meus funcionários em geral. Então, se eu não tenho um objetivo claro, definido, e eu não tenho isso, né, inclusive escrito ali no plano, então você não precisa nem perder tempo, não precisa fazer o plano, não vai gastar tempo com uma coisa que você não vai executar, tá? Tempo é dinheiro e a gente precisa otimizar processos e esse tempo para a gente gastar o tempo da melhor maneira possível, que isso traga rentabilidade para o nosso negócio. Então, se você não vai fazer, não tem um objetivo claro, acha que não é o momento, não gasta tempo com isso agora e quem sabe um dia a sua empresa vai acabar gerando essa demanda, essa necessidade e aí você volta aqui no vídeo, olha de novo e ele pode te ajudar a elaborar esse plano de capacitação. O segundo ponto, claro, depois de definido ali o seu objetivo, eu considero a gente fazer um organograma, tá? Eu vou fazer e deixar aqui um organograma geral da empresa. Então, se você ainda não tem, vamos colocar isso em prática e fazer esse organograma, porque pelo organograma você vai poder dividir ali as categorias e separar as pessoas mais à frente, quando você for determinar ali cada grupo, onde ele vai estar sujeito, quais tipos de capacitação, de treinamentos aquele grupo vai passar, tá? Então você faz um organograma lá, primeiro direção da empresa, os gestores de cada setor, né? Você pode dividir por setor, RH, compras, política leiteira, controle de qualidade, fabricação, comercial, financeiro, enfim. Você tem um leque ali de oportunidades. Eu vou deixar um organograma aqui, inclusive no link, tá? Para você ver como é que funciona mais ou menos um organograma de uma empresa. Vou deixar ali um organograma hipotético que você pode utilizar e você pode preencher colocando ali as especificidades do seu laticínio, né, e definindo ali as áreas. E, claro, ele vai servir de base para o próximo ponto. Então, na elaboração do plano, assim como no PAC, você precisa ter tudo escrito e como aquilo vai funcionar, né? Então, a primeira coisa é o objetivo, quem são as pessoas que vão tocar esse plano, que vão ser responsáveis por administrar, gerir e fazer com que o plano funcione na prática, como o plano vai funcionar, qual o período, qual a periodicidade, como é o cronograma de execução desse plano, tá? Então, tudo aquilo que a gente já tem num PAC normal, né? Inclusive as atividades, se tiver documentos em anexo, enfim, a gente vai colocar isso no plano, tá? Eu não vou focar muito nessa parte, porque isso a gente já faz muito no dia a dia. Você no seu estabelecimento, com certeza tem alguém que trabalha já muito com isso, ali diretamente com o PAC, então pode te ajudar a deixar esse programa escrito ali na forma de um PAC, porque ele vai trazer todas as informações necessárias para a gente executar esse plano. E aí, partindo para a parte um pouco mais prática, tá? Eu vou indicar como era que eu faria essa divisão em um plano de capacitação. Primeiro seria a capacitação inicial, tá? E aí você pode fazer por setores de produção. O que é essa capacitação inicial? Nós temos o costume, eu vivenciei isso, vivencio isso muito nos laticínios, que é simplesmente uma coisa, a gente contrata alguém, faz uma entrevista, contrata alguém, essa pessoa às vezes tem experiência ou não e joga aos leões, né? Então a gente simplesmente abre a porta do laticínio, entrega uma farda, se essa pessoa for para a produção e diz, ó, vai lá, faz teu trabalho, é esse e esse. Ah, eu vou aprender como? Não, você vai aprender com fulano, que é o responsável do setor. Mas fulano já aprendeu com outro fulano, que aprendeu com outro fulano, e não necessariamente
são as coisas corretas ou que você precisaria que ele fizesse, né? Então ele vai estar aprendendo ali com uma pessoa que não obrigatoriamente vai treinar ou pode acolher ele da melhor maneira possível. Então a gente vivencia muito isso nos laticínios. A gente entrega a farda e abre a porta e joga a pessoa lá para ele se virar e ir aprendendo ali no dia a dia, né? Isso nunca deve ser feito, não só na área de produção, como em todas as áreas. Se a gente for pegar empresas grandes, multinacionais, algumas delas você demora mais, tem delas, né? Inclusive aqui eu já com experiência de funcionários meus que passaram por esse tipo de empresa, não foi o meu caso, mas que passaram 30 dias, né, num treinamento inicial antes de começar as suas atividades. É muito para a nossa realidade? É, mas também não passar nem um dia, nem uma hora, nem lendo ali quais são a missão, a visão, os valores da empresa, quais são as normas internas que essa empresa tem. Então ele tem que passar no mínimo por isso, né? Conhecer a estrutura da empresa, alguém que vá, mostre toda a empresa, como funciona, apresentar as pessoas. Então esse treinamento inicial precisa existir. E se for uma pessoa que trabalha diretamente com itens relacionados ao PAC, aos programas de controle, você precisa dar acesso a ele, a todos os programas em que ele vai atuar ou fazer parte ali. Então, se ele é um manipulador, ele precisa ter acesso ao parque de manipuladores, precisa ter acesso ao parque de higienização e assim vai. Se é uma pessoa que vai trabalhar na manutenção, precisa ter acesso, estudar o parque de manutenção, porque ele precisa saber quais são as normas e o que deve ser seguido, tá? Então, o ideal é você fazer um plano, né, que a pessoa consiga conhecer ao máximo ali da empresa e das operações, das atividades, tá? Não jogue aos leões, porque isso vai acabar dificultando, vai acabar atrapalhando o resultado daquela pessoa e às vezes você diz, não, eu contratei mal porque aquela pessoa não é o que eu esperava. Só que a pessoa pode ter o potencial e você não potencializou isso, né? Você não deu a ele as ferramentas para ele atingir o potencial e acabou que não direcionou ele. Então, isso é o básico de um plano de capacitação, você ter ali por áreas definido como vai ser esse treinamento, quais as etapas que a pessoa deve passar para começar o trabalho dentro da sua empresa, tá? O segundo item seria os treinamentos de proeficiência, né? Os treinamentos de técnica. Vale lembrar que experiência não é proeficiência, tá? Então, não necessariamente aquela pessoa que está há 10 anos na sua indústria faz a coisa de forma eficaz, né? Tem ali proeficiência, sabe fazer da maneira mais correta e da melhor maneira possível. Não necessariamente. Então a gente precisa, né, ter ali dentro dos treinamentos um item relacionado à operação técnica. Seja isso de equipamentos, por exemplo, de você operar equipamentos, né? Ou até de fazer queijo. Então você precisa ter proeficiência nessas atividades. Então é sempre bom você ter de forma periódica treinamentos e cursos relacionados à parte técnica que cada um opera, tá? Então se é um operador de máquina, além daquele processo inicial dele conhecer parte de manutenção, toda a estrutura, ele precisa também ter um treinamento de como se opera a máquina, tá? E aí o treinamento por uma pessoa que também passou por treinamento, no mínimo, né? Então não vai fazer um treinamento com uma pessoa que apenas opera e também nunca foi treinada. Então ele vai precisar identificar ali qual o momento de fazer uma troca de uma peça, qual o desvio ali que a máquina está apresentando para poder parar e fazer uma manutenção preventiva, para que você evite coisas piores, tá? Então a gente já presenciou inclusive acidentes por ineficiência na operação da máquina, né? Acidentes relativamente graves ou que poderia gerar uma coisa muito mais grave ainda. E simplesmente o manipulador começou a operar ali a máquina e não teve nenhum treinamento para isso, aprendeu com o colega que estava do lado e que fazia, tá? Então é isso que não pode acontecer. Você precisa, dentro desse programa de treinamentos, ter uma parte voltada exclusivamente para a parte operacional, técnica e de proeficiência. Não só de quem está chegando, tá? Mas também de quem já está ali no dia a dia e com certeza tem coisas novas para aprender e melhorar a sua técnica. Vale lembrar mais uma vez, experiência não é proeficiência. Dentro desse seu plano você vai colocar os itens relacionados à qualidade, né? E aí esse item vai se encaixar muito bem ali dentro do seu PAC porque vão ser os itens relacionados aos cuidados higiênicos sanitários, aos processos, ao padrão geral do produto, à rotulagem, à embalagem, ao armazenamento, tudo que está relacionado ali direto com a qualidade do seu produto, a origem do leite, o que isso interfere na fabricação, né? Então, meus treinamentos de boas práticas de fabricação, eu gosto sempre de começar falando do leite, quais as características do leite, o que é que esse leite vai interferir lá na minha produção e pode interferir na qualidade do meu produto. Então,
a gente puxa sempre isso na qualidade ali para você entender a matéria-prima. Então quem está lá na fábrica, no dia a dia, fazendo queijo, às vezes não tem a ciência ou não teve estudo, não foi treinado para entender o que acontece em cada etapa daquele processo, né? E aí quando acontece alguma coisa errada, a pessoa não consegue ali corrigir ou tomar uma ação eficaz porque não foi treinado e não conhece o processo, não entende, tá? Então quando a gente fala de qualidade, treinamento de qualidade, não é só treinamento relacionado à higienização das mãos, dos equipamentos, de manter o setor organizado, enfim, isso que é o mais comum quando a gente fala de qualidade, mas é entender todo o processo e como isso vai interferir e pode interferir no produto final. Então, quando você for fazer o item de qualidade, preza por colocar esses detalhes e essas nuances para você trazer mais corpo para o seu treinamento interno de qualidade. Quarto item, os programas, os eventos, os acontecimentos externos, tá? Todos aqueles cursos e treinamentos, enfim, qualquer ação que vai ter com um funcionário ou com vários funcionários, com um grupo de funcionários que não é dentro do estabelecimento, tá? Então participar de feiras, fazer intercâmbio em outros estabelecimentos, concurso, palestra, mini curso, enfim, todos esses eventos externos. E aí vale ter um calendário, inclusive dos eventos que acontecem, né? Você já pode preparar previamente esse calendário. Então a gente já sabe que todo mês ímpar, em julho, tem a feira da Minas Láctea em Minas Gerais e vale a pena eu levar um funcionário do setor X para essa feira, por exemplo. Então você já tem essa programação, você já consegue ver ali no ano o que é que vai acontecer. É um seminário de qualidade de leite, é um curso para queijeiros, enfim. Você consegue fazer uma programação e que o seu funcionário saia, né? É muito importante o intercâmbio, muito. Eu sempre valorizo muito esse tipo de atividade do intercâmbio e também dos eventos externos, né? Tanto que, na medida do possível, a gente sempre participa. E o intercâmbio ele vai te trazer uma experiência nova de alguém que, às vezes, tem ali a mesma dificuldade que você, só que age de forma diferente para resolver um problema, por exemplo. Então você vai ver isso na prática e você consegue trazer coisas boas para dentro do seu estabelecimento também. Então faz esse programa, tenta ao máximo colocar um funcionário seu ou vários funcionários, né, para sair e participar de eventos, de cursos, enfim. Eu sei que é difícil porque você, a partir do momento que tira aquela pessoa, você tem os custos com aquele evento, né, de manter aquela pessoa, de às vezes passagem, hospedagem, o custo em si de inscrição às vezes, e você também precisa de alguém para cobrir aquele funcionário no estabelecimento, né? Então você tem um custo dobrado, mas o investimento em conhecimento é a base de tudo que vai ajudar você a ter uma longevidade no seu negócio e que ele cresça de forma rentável, tá? Por fim, o quinto item, né, é um item que eu chamo de auxílio da empresa para a formação do seu funcionário. Você pode deixar bem claro isso para o seu funcionário em reuniões dentro do seu programa que, se ele quiser se capacitar em determinado item, tá? Ele pode e a empresa vai colaborar com isso. Então você pode determinar um percentual. A empresa vai auxiliar com 30% em cursos online de determinado setor, vai auxiliar com 50%. Não, a empresa paga 100%, pelo menos um curso no ano, à distância em determinado item. Então você pode ter essa política de determinar um valor, um percentual de valor, para que o funcionário que tem essa intenção de fazer, que quer por si, dizer, não, eu quero me capacitar, quero fazer um curso e vou pagar, e a empresa reconhecer isso e dizer, que bacana, então eu vou pagar junto com você também, eu vou lhe ajudar, né? Esse conhecimento é seu, mas eu sei que você aprendendo, você vai trazer ele para dentro da minha empresa enquanto fizer parte ali do quadro, tá? Então, se você é proprietário, é gestor, é RH, não fique pensando que vai capacitar o funcionário para outra empresa, tá? E que outra empresa vem e vai levar o seu funcionário, isso é outra esfera. E ninguém é dono de ninguém, a gente não tem uma empresa com trabalho escravo, né? Então, se alguém tem, eu espero que seja preso imediatamente ou o mais breve possível, porque todo mundo é livre, né? Então você tem que fazer com que o seu funcionário queira crescer ali na sua empresa. E vai ter um momento que sua empresa pode não mais comportar ele e ele vai sair. Então que bom, mas enquanto ele estiver com você, que ele gere os melhores resultados possíveis. Então não adianta a gente ter esse pensamento de não pagar, não ajudar, não colocar o funcionário para se capacitar. E olha que eu já ouvi isso muitas e muitas vezes de vários empresários do setor, que dizem, eu não vou pagar, não vou mandar porque fulano vai aprender, depois vem outro e vai levar meu funcionário e eu gastei para formar ele. Então isso é a pior coisa que um gestor pode fazer, tá? Então o gestor tem que ficar junto
e incentivar ao máximo o conhecimento dos seus colaboradores. Se você tem mais alguma sugestão, mais alguma dica, deixa aí embaixo nos comentários. Doutor Adalberto, vai falar alguma coisa? Não? Doutor Adalberto não vai falar. Se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, @Leites e Derivados, e até a próxima. Valeu!